gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. Estou muito contente, nós atingimos a marca de 120 mil inscritos. Isso não é qualquer coisa não, gente. E eu devo tudo a vocês, tá? É muita gente. É muita gente. Eu nunca pensei que tanta gente fosse se interessar em me assistir. E eu sou imensamente grata a todas vocês que têm compartilhado os vídeos, que têm curtido, que têm me assistido e me tratado com muito carinho. Muito obrigada, assim, do fundo do meu coração. Estou muito feliz. Hoje nós vamos, em comemoração a esses 120 mil inscritos, nós vamos fazer uma peça muito gostosa. Estou fazendo para mim, é um presente para mim, mas ela é muito vendável, tá? Nós estamos nos aproximando do final do ano. Esse ano foi um ano complicado. Muita gente não vai comprar presente, vai fazer para dar presente, vai fazer, vai dar lembranças, né? Então eu trago uma proposta de um bate-mão, olha que gracinha, um bate-mão feito com sacaria e tecido tricoline, tá? Ó, o barradinho dele é bem bonitinho. Isso aqui é uma aplicação. O avesso dele fica super bonitinho, ó. O avesso dele fica assim, tá? Limpinho. Fácil de fazer, gente, muito fácil. Qualquer iniciante faz isso tranquilamente. Ele pode ser pendurado na cozinha em um ganchinho, mas esse meu aqui eu fiz ele maior porque eu gosto de pendurar o bate-mão aqui em casa. Eu penduro no puxador da geladeira, porque minha geladeira, vocês viram aí na foto, minha geladeira é branca. Então, quando a pessoa vem com aquele mãozão sujo, molhado, aí eu prefiro que suje o pano, o bate-mão, que aí eu lavo, né? Do que ficar sujando a geladeira, tá? Então, ó, espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho, em agradecimento à colaboração e à companhia de vocês. Um grande beijo no coração de todas. Obrigada, gente. Ó, coração. Nós vamos fazer o nosso bate-mão. Antes de fazer o bate-mão, eu vou mostrar para vocês como eu corto o tecido, tá? Que é assim. Vamos tirar como parâmetro 1 metro de tecido. Eu compro mais, geralmente, mas vamos falar sobre o tecido de pano de prato. A cada metro do tecido, ele tem de orelha a orelha, que é a área dele, ele tem 70 centímetros. Se eu compro 1 metro, esse 1 metro eu divido ao meio e eu fico com um pano de prato de 70 por 50. Então, a cada metro do tecido de pano de prato, eu faço 2 panos de prato. O bate-mão, ele é menor. Então, o que eu faço? Eu divido ao meio, eu divido 70 por 50 e aqui no 70 eu divido ao meio. Aí, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, a minha fita métrica, tá aqui, ó, 70. Então, metade de 70 é 35, correto? No 35, eu faço um risquinho aqui, ó, tá? Nesse risquinho de 35, eu puxo o fio, ó.
desse jeitinho aqui. Puxei o fio, cortei no fio, tá? Então, eu vou ter 2 tecidos para fazer o batimão. Então, a cada metro, eu consigo fazer 4 batimão, tá? Aí, assim, todo tecido, ele tem uma orelha. Orelha é essa parte aqui, ó, que é mais juntinha do tecido. Acho que dá para ver, né, ó. Essa parte é a parte que sela o tecido, tá? E como nós vamos fazer a bainha e para ele ficar todo igualado direitinho, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa minha orelha, porque aqui eu vou fazer a bainha. Desse jeitinho aqui, tá? Então, aqui eu tenho tecido para fazer o meu batimão. Então, o meu batimão vai ter o quê? Vai ter, no assim, ele ficou, porque eu tirei a orelha, ficou com 33 centímetros. E no assim, ele ficou com 50 centímetros e meio, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Nessa região aqui, eu vou fazer uma bainha. Eu só não vou fazer bainha aqui nessa lateral e nem nessa, porque aqui vai o barrado e essa daqui vai ficar por dentro do suporte do batimão. Então, nós vamos fazer uma bainha aqui e outra aqui, na lateral maior, tá? É o seguinte, já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer, eu mostro como eu faço as bainhas dos meus panos de prato. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Você vai ver um izinho aqui em cima, clica, já vai direto para essa aula. Conhecimento é poder, vai facilitar o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer a bainha. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira etapa, é fazer a parte de cima do nosso batimão, onde o tecido do pano de prato vai ficar embutido, tá? Então, vamos ao material dessa primeira etapa. Nós vamos precisar, ó, de 2 pedaços de tecido de 17 por 15, tá? 2 pedaços de tecido de 17 por 15. Se o seu tecido ele tem um desenho, então a parte de baixo do seu desenho vai ser a parte onde está os 17 centímetros, que é a largura. A altura vai ser o 15, tá? E vamos precisar também, do mesmo tamanho, um pedaço de manta. Aqui eu já estabilizei a manta. Eu estou usando manta R2. Se vocês podem usar manta R2, manta R1, manta sem resina nenhuma, porque é um pedacinho pequeno, dá para fazer. Se vocês não tiverem a manta, vocês podem usar o feltro. Se vocês não tiverem nem a manta nem o feltro, vocês podem utilizar o TNT. Só que não aquele TNT quase transparente, muito fininho. Vocês vão comprar um TNT mais grosso. Tem uns TNT assim mais grossinho, tá? Acho que é de 100. Ele é bem grossinho, baratinho e não é difícil de achar, não. Porque essa parte aqui é bom ela ter uma estrutura, porque senão ela fica muito molenga se for só no tecido, tá? E se, ruim de tudo, você não tiver como comprar isso, você pode fazer uma parte dela usar a frente o tecido estampado e a traseira usar o jeans, porque o jeans é um tecido mais encorpado, vai dar mais estrutura à peça, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai, se você não sabe nada a respeito de manta, tem curiosidade de saber o que é manta R1, R2, como reconhecer, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de mantas, tá?
e vai aparecer um izinho aqui em cima, vocês cliquem em cima, vocês vão ver. Tá, aí eu estabilizei aqui a manta com ferro, ó. Aí ela gruda, porque ela tem resina, ela gruda no tecido. Depois que ela gruda no tecido, eu fiz um matelacê. O que é matelacê? São essas... Deixa eu virar aqui, que acho que dá para ver melhor. São essas costuras aqui no meio do tecido. Porque isso vai fazer com que a manta fique definitivamente grudada no tecido e ela dá um visual meio acolchoadinho à peça. Isso agrega muito valor, fica bonito, tá? Além de estrutura, da estrutura, fica bem bonitinho. É fácil de fazer. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de matelacê. É um vídeo curtinho, fácil de pegar. E essa peça aqui, gente, ela é muito legal para você aprender a fazer o matelacê, porque ela é pequenininha. Então, é ótimo para treino, tá? Tá, aí nós vamos precisar, para fazer o elozinho que vai em cima, nós vamos precisar de um tecido, uma tira de tecido de 10 por 27, tá? Essa tira de tecido eu fiz o quê? Eu dobrei o meio, vinquei, aí depois eu dobrei uma parte até o meio, a outra parte até o meio, e depois, ó, aqui. Porque automaticamente ela vai ficar com uma estruturazinha, tá? E eu não quero essa parte aqui muito estreitinha, porque ela pode ser pendurada tanto num ganchinho para dona de casa pendurar em casa e ficar na parede, mas ela também pode ser pendurada no puxador da geladeira, esse batimão, tá? Então eu preferi fazer ela larguinha aqui. Se você quer fazer ela mais estreita, você vai diminuir. Se você quer fazer ela só para pendurar no ganchinho, você vai diminuir aqui também, tá? É do gosto de vocês. A escolha do tecido. Você pode ver que, olha, aqui é o amarelinho, por quê? Porque tem um monte de amarelinho na composição. Isso faz muita diferença na hora do visual da peça, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina, vamos passar uma costura aqui, ó. Uma costura de pesponto aqui e outra aqui. Costura de pesponto é aquele ponto mais reto, mais largo. O meu aqui é o 7. É o 7 não, é o 6. Agora, na máquina de vocês, desse eu não jeitinho sei, tá? Aqui, ó, tá? Aí, o que eu fiz, gente, ó, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Eu dei uma estabilizada aqui, ó, também. Costurei aqui. Eu medi lá na minha geladeira e não preciso desse tecido todo. Então, vou dar uma cortada aqui para não ficar muito tecido, né, sobrando. Tá? Aí você vai ver o tamanho que você quer. Aí, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos colocar frente com frente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O ideal, o nosso puxadorzinho, ele vai ficar aqui, tá? E eu vou querer ele mais ou menos nessa altura, porque é o tamanho do meu puxador, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar na parte de cima das corujas. Pode ver que meu desenho tem um sentido. Então, na parte da cabeça do desenho, eu vou dar, ó, vou dobrar o meio. E vou fazer um pinguinho aqui no meio. Tá? A mesma coisa eu vou fazer com isso aqui, ó. Eu vou dobrar o meio. Eu vou dar um pinguinho aqui. Só para centralizar direitinho. Ela vai ficar aqui, correto? Desse jeitinho aqui. Só que eu vou botar ela assim, ó. Então, eu vou botar pontinho com pontinho aqui, ó. E ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido meu com a cabeça para cima, igual a esse aqui, frente com frente, e vou colocar exatamente aqui, tá?
Vou esticar ele direitinho. Ó, vou tirar o alfinete que estava aqui e passar todo assim, ó, alfinetadinho. Eu deixei, ó, sem alfinete, essa parte de baixo, tá? A parte de baixo de onde tem desenho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, começar aqui na parte de baixo, ó, do desenho, com retrocesso, para poder arrematar a peça. Um pezinho de máquina, aqui, virou para cá e aqui, e retrocesso aqui. Então, nós vamos costurar essas 3 partes aqui e deixar embaixo aberto. E tá aqui, ó, um pezinho de máquina. Se você não sabe o que é um pezinho de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula sobre pé de máquina, que é uma unidade de costura, né? Uma medida de costura. E vai ter um izinho aqui em cima, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar os excessos. Aqui, ó, o excesso aqui. Nós vamos cortar as pontas, porque sempre que a gente desavessa uma peça, a gente corta a ponta dela, a quina, para ficar bonitinho o formato. Cuidado para não cortar aonde você costurou, tá? Eu vou dar, vocês podem até dar uma diminuída aqui nas laterais para não ficar assim muito grosso lá dentro, tá? Aqui, ó. Eu diminuí um pouquinho, mas não diminui muito, não. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desavessar a nossa peça. Aqui. Por enquanto, nós não vamos passar ela, não, tá? Porque nós vamos aprontar o corpo do batimão e vamos encaixar ele aqui. Então, por enquanto, ele vai ficar assim soltinho. Nós vamos reservar ele e voltamos para o nosso corpo do batimão, tá? Eu já fiz a bainha aqui, ó. Fiz uma bainha bem fininha, tudo direitinho. Aí, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o barrado dele, tá? Para o barrado, nós vamos precisar de... Ó, nós vamos precisar de um pedaço de tecido. Eu estou utilizando o mesmo tecido de cima do batimão, que é o tecido da corujinha, tá? Ó, tecido da corujinha. E vou fazer uma composição com o tecido amarelinho do que vai ficar pendurado, que é esse de bolinha. Então, eu fiz o quê? Eu peguei o tecido amarelinho, o tecido da corujinha, a largura dele é, ó, a largura do tecido do batimão, né? Mais 3 centímetros para sobrar 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? E no assim, ó, no assim ele tem 5 centímetros. Assim, 5, assim o tamanho do seu tecido, mais 3 centímetros, beleza? E eu vou fazer uma composição com um outro tecido, que é o tecido amarelinho. Esse tecido amarelinho, ele no assim, ó, ele tem 3 centímetros. Assim, 3. E no assim, o mesmo tamanho desse daqui. Eu botei eles frente com frente, tá? Ó, frente com frente. E costurei aqui, ó, um pezinho de máquina. Tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir. Outra coisa, você vai costurar ele na parte de cima do desenho. O desenho em pé na parte da cabeça do desenho, tá? Eu vou abrir a costura, tá? Passar essa costura aqui aberta, porque aí ele vai ficar certinho e não vai ficar grosso no meio. Desse jeitinho aqui, ó.
beleza? Aí, o que nós vamos fazer? Nessa região aqui, eu vou virar meio centímetro. Ó, vou virar meio centímetro, tá? Só para fazer o acabamento. Ó, desse jeitinho aqui, gente, ó, tá? Eu dobrei só uma beiradinha, só para na hora de costurar ter o acabamentozinho de cima, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estabilizar esse tecido aqui. Eu quero que esse tecido ele fique aqui, ó. Assim. Ele vai ficar assim. Ok? Para ele ficar assim, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui esse tecido. Dobrei. Vinquei e vou fazer um piquezinho aqui, tá? Na parte de baixo do tecido. Vou pegar essa parte aqui também, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar, ó. E vou fazer um piquezinho. Tá? Vou colocar o tecido do pano de prato aqui, ó. Com o avesso para cima. Ó. Tecido do pano de prato com o avesso para cima. O tecido do barrado com o avesso também para cima, pique com pique, tá? E vou estabilizar com o alfinete. Aqui eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu dou uma esticada passando, porque ele fica bem esticadinho em cima do tecido, tá? E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Ó, aqui nessa lateral, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o tecido rente ao tecido do pano de prato, ó. Tá vendo? E vou passar vincando. Que isso ajuda o acabamento, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, assim, gente, aqui nós vamos fazer um pezinho de máquina, tá? Nós vamos costurar e fazer um pezinho de máquina aqui. Retrocesso no início, retrocesso desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Ó, um pezinho de máquina. Aí, essa aqui é a frente do meu tecido. O que eu vou fazer? Eu vou virar o tecido para frente, né? Então, aqui, ó, eu vou passar essa costura aqui abrindo a costura, tá? Porque quando a gente passa abrindo a costura, lá depois ajuda muito no acabamento. Na hora de virar, ele vira certinho, tá? Desse jeitinho aqui, ó, costura aberta, porque aí, ó, nós vamos virar assim. E, ó, quando a gente passa com a costura aberta, olha só. Ó, ele cai certinho no lugar, tá? Sem muito estresse e dor de cabeça. Tá? Desse jeitinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina e nós vamos passar uma costura aqui. Vou utilizar o ponto de pesponto aqui, aqui em cima, aqui. E opcional, né? Você dá uma costurinha aqui, rebater uma costura aqui. Eu costumo fazer isso, porque eu não gosto do meu barrado solto. Depois que bate na máquina, que não tem jeito, dona de casa lava, é na máquina mesmo. Isso aqui, eu não gosto disso aqui muito solto. Então, eu rebato essa costura aqui também, tá? E já que nós vamos lá para a máquina fazer isso, eu vou fazer
eu vou fazer com aquele tecido que eu dobrei igual viés, lembra? Eu vou colocar esse tecido aqui, tá? Como se fosse um viésinho. Se você tiver algum viés e quiser utilizar, você pode. Eu estou preferindo aqui utilizar no mesmo tecido, que eu acho que vai compor mais, tá? Aqui eu cortei ele muito grande. Porque esse tecido aqui, ó, ele tem... Esse tecido aqui, ele tem 5 centímetros assim. E no assim, ó, ele vai ter 2 centímetros a mais que o seu tecido do pano de prato, do seu tecidinho do batimão. Por quê? Porque a gente vai fazer um acabamento lateral, tá? Esses 5 centímetros, nós vamos dobrar ele assim, ó, tipo viés, e depois dobrar de novo ao meio, ó. Ele tá dobradinho tipo viés, aqui. Eu dobro ao meio, aí depois eu dobro uma ponta pra cá, outra ponta pra cá, tá? E vinco bem. Eu espero que vocês estejam observando como é essencial na costura criativa o ferro de passar, tá? Então, é assim, eu vou fazer aqui uma linha, que é uma marcação. Eu vou marcar 5 centímetros, ó, da beirada desse barrado para cima, 5 centímetros. Que é onde vai vir essa minha faixa, tá? Ó. Daqui da beirada para cima, eu marquei 5 centímetros e fiz uma linha. Isso quer dizer o quê? Que esse meu tecido aqui, ó, ele vai aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. Beleza? Eu vou virar aqui para mim, fica mais fácil. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uns pinguinhos de cola de silicone fria nessa linha aqui, porque aí fica mais fácil, né? Vamos pelo mais fácil, né? Fica mais prático na hora de costurar. Eu boto em cima da linha, tá? Que eu fiz. Mas dá para fazer com alfinete, tá, gente? Só pinguinhos. Pode ficar tranquilo que essa cola ela não danifica a sua agulha, tá? Não tem problema nenhum. Aí eu vou botar aqui, ó, em cima. Aqui eu vou virar, dobrar. Eu vou dobrar ele aqui, ó, rente, tá? Então tá. Aí agora nós vamos lá para a máquina e vamos fazer essa costura aqui, ó. Primeiro, vamos costurar aqui e depois costurar esse segundo aqui. E tá aqui, ó, quase pronto o nosso tecidinho, tá? E tá aqui quase pronta a parte de cima do nosso batimão. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Ó, vocês podem observar que ele vai aqui. Então, isso aqui tem que caber aqui. Para que isso aconteça, nós vamos fazer o quê? Ó, da beirada, nós vamos fazer uma prega. Então, ó, da beirada para dentro, nós vamos marcar 4 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros. E da outra beirada para dentro, nós vamos marcar mais 4 centímetros. Ok? Nós vamos pegar aqui, ó, nesses 4 centímetros, e vamos fazer isso aqui, ó. Dobrar sobre ele mesmo. Ó, desse jeitinho aqui.
Tá vendo? 4 centímetros, dobrei aqui. Vou colocar um alfinete para me certificar que tá ok. Desse outro lado, a mesma coisa, ó, a marcação do 4 centímetros. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar sobre ele mesmo. Isso feito, eu vou meio que me certificar que tá do mesmo tamanho. Se quando você for fazer, isso vai depender muito do seu pé de máquina e tal. Quando você for fazer, você notar que não tá dando aqui dentro, você aumenta um pouquinho a prega, tá? Mas 4 centímetros é o ideal. Tá pronto? Tá ok? Então, agora sim, nós vamos passar e vincar aqui, ó, tá? Nós vamos vincar direitinho aqui, de um lado e desse jeitinho aqui, ó, tá? Aqui, gente, o ideal é vocês passarem uma costura, porque aí vai prender essa prega aqui definitivamente, tá? E vincar bem direitinho aqui. Então, é essa preguinha aqui que eu quero. Aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar para fazer tipo uma bainhazinha aqui. Dá uma passada para vincar, tá? Isso é para o acabamento ficar bonitinho, tá, gente? Ó, dobrei direitinho aqui. E eu vou encaixar, ó. Encaixar aqui o meu batimão, tá? Aqui, ó, gente. Tá? Desse jeitinho aqui. E nós vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Se você tem algum ponto decorativo, você vai passar um ponto decorativo. Se você não tem um ponto decorativo, você vai passar o ponto reto como eu, tá? E tá aqui, ó, quase pronto. Praticamente pronto, já dá para vender assim, tá? Eu vou colocar um pet aplique aqui. Mas o pet aplique que eu vou colocar aqui é um pet aplique do tecido. E eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando. Dessa tá? Corujinha aqui, ó, tá? Lá no meio do meu batimão. O que eu fiz? Peguei o papel termocolante, tá? O lado do papel termocolante que é brilhosinho é onde tem a cola. Esse lado da cola, ele vai ficar, ó, em contato com o avesso do meu tecido, tá? Ao passar, isso aqui é um papel termocolante, tá, gente? Encontra em papelarias, em lojas que vendem produtos de artesanato, mas e é super prático. Aí eu quero essa corujinha aqui. Eu vou fazer um círculo, que eu não quero só ela pura, ela vai ter um fundo do tecido. Isso é uma coisa que vocês podem fazer com tecidos que vocês têm em casa. Às vezes vocês não têm um risco, mas tem um tecidinho, tá trabalhando com tecido, faz uma aplicação com o próprio tecido, que fica bem bonitinho, tá? Eu vou pegar aqui, essa tampa aqui, e vou riscar aqui, ó. Com a corujinha que eu quero no centro. Tá vendo? A corujinha que eu quero tá no centro. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar em cima do risco desse círculo. Então tá, ó, a cola do papel passou pro tecido, né? E agora virou um adesivo. Aí nós vamos, ó, com a ponta da agulha, eu dou uma arranhada assim, ó, aí vou fazer assim, ó, como é que o papelzinho sobe, tá vendo? Ui.
O papelzinho subiu, é só puxar ele. Ó, tá vendo como é que tá brilhoso aqui atrás do tecido? Isso aqui é a cola que estava no papel, passou pro tecido, tá? Então, a cola tá aqui. Aí eu vou o quê? Eu vou ver aonde eu quero. Eu dobro do jeito que tava, eu vou ver aonde eu quero a minha... Deixa eu virar assim para vocês, é melhor. Aonde eu quero a minha aplicação. Se eu quero aqui, ó, se eu quero aqui, se eu quero em cima da faixa, se eu quero aqui em cima. Isso é uma escolha da artesã. Eu tô querendo a minha aqui, ó, tá? Então, eu vou estabilizar ela aqui. E com o calor do ferro, eu vou ativar a cola que já está no avesso do meu tecido. E ela vai grudar no tecido. Olha que gracinha que ficou. Então, é assim, gente. O meu termocolante, meu papel termocolante, ele é o definitivo. Mas eu nunca deixo puro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um caseado em torno desse círculo aqui. Porque aí eu vou ter certeza que a minha peça está segura e quando a dona de casa lavar, não vai ter problema, tá? Ó, sugestão de preço. Eu vendo um batimão desse a R$20, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Esse aqui eu fiz para mim. Eu utilizo muito batimão aqui em casa. Por quê? Porque batimão, para mim, é melhor do que pano de prato. Pano de prato eu só uso para secar a louça. E o batimão é para secar a mão, né? Então, ele vende bastante. Espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.